Olá pessoal, nós estamos iniciando mais uma aula da nossa revisão do curso de língua portuguesa do nosso colégio Santa Maria. Bom pessoal, já vou avisando que aqui tá uma barulheira, vocês estão ouvindo a corneta do homem do algodão doce, tá passando moto, serra elétrica, tem de tudo aqui, tá bom? Mas fica tranquilo porque o que importa é que você escute e participe da nossa aula. Na aula de hoje, nessa unidade 3, nós vamos ver aquelas questões sobre questões de múltipla escolha. Estão lembrados? Que a gente já fez essas atividades, mas até peço que você nem olhe na apostila, mas que você tente fazer de novo aqui, porque é uma revisão, tá bom? Então vamos lá. Uma das grandes dificuldades em questões de múltipla escolha é eliminar as alternativas incorretas, aquelas que contêm alguma pegadinha ou outras muito parecidas com a alternativa correta, mas que têm um erro sutil. Vejamos agora como resolver esse problema. Então, pessoal, a unidade 3 diz respeito a essas questões que nós temos que responder de forma objetiva, fazendo xizinho, escolhendo uma alternativa correta. A gente sabe que tem muita pegadinha, tem muita. Quando as pessoas criam essas questões, quando nós criamos, inclusive, nós colocamos sempre algumas alternativas que confundem. Isso é de propósito. Então, se você estiver atento, se você conseguir perceber. Lembra aquela coisa da ideia central dos parágrafos que a gente falou logo no começo do nosso curso? Então, se você souber identificar e ler com cuidado as alternativas, ler com cuidado aquilo que está sendo pedido, você vai conseguir fazer. Então vamos lá, vamos para a primeira questão aqui. Diz assim, ó, isso eu peguei da internet, tá bom? Então vocês vão ver que tem uma coisa esquisita, que essa questão da questão 15 aqui do lado, não é, tá? Não tem nada a ver com questão 15. Vamos lá. Leia a seguir o excerto de um artigo científico sobre o trabalho infantil para responder à questão, para essa questão número 1. Então, lá na prova veio esse textinho, esse parágrafo, e a gente vai ler para poder responder a questão. Como em muitos países há um número expressivo de crianças e adolescentes que trabalham e estudam, torna-se primordial que se analise não só se o trabalho é responsável pela baixa frequência das crianças na escola, mas também se o trabalho infantil reduz o desempenho escolar. Bezerra e esses outros dois aí, que eu não sei dizer o nome, utilizaram os dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Brasileira, Estudão Básica, o SAEB, de 2013, que possui informações de testes padrões de língua portuguesa e de matemática aplicados aos alunos do 5º ano e 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio em escolas públicas e privadas do Brasil. Tá? Então vamos lá. Vamos entender o que eles estão dizendo. Ó, esses pesquisadores eles perceberam que as crianças que trabalhavam elas tinham um baixo desempenho escolar. Eles queriam entender se as crianças não iam para a escola porque elas estavam trabalhando em primeiro lugar, mas também se o fato delas trabalharem, as crianças trabalharem, quando elas iam para a escola, elas tinham um baixo desempenho. Então eles queriam entender duas coisas. Se esse trabalho ele impede as crianças de ir à escola e também se esse trabalho diminui o rendimento escolar. Se as crianças vão mal na escola porque elas trabalham. Então eles se reuniram, pegaram uns dados de uma pesquisa de 2013 e aí uma pesquisa que mostra ali dados de testes padrões de língua portuguesa e também de matemática que foram aplicados aos alunos da 5ª série até o 9º ano, e o 9º ano e também do 3º ano do ensino médio em escolas públicas e privadas do Brasil. Então eles fizeram esse teste e agora eles querem saber o que acontece. Tá bom? Deu para entender o que eles queriam entender aí com essa pesquisa? Ok. Aí vem a pergunta. Assinale a alternativa que dá continuidade de modo coerente ao texto. Ou seja, qual dessas alternativas aqui, A, B, C, D, E, qual dessas alternativas seria a continuidade lógica deste texto que a gente acabou de ler, deste parágrafo? Depois que você lê este parágrafo, o que você acha que deveria vir logo em seguida? Então eu vou te dar aí um minutinho, você aperta o pause do vídeo e tenta descobrir qual que é a questão, qual que é a alternativa correta, tá bom? Vamos lá? Aperta o pause aí. Bom,
Se você já respondeu, então agora vamos dar aqui a resposta correta. Em primeiro lugar, olha só, vamos começar de baixo para cima. A letra E diz assim: a principal razão para esse resultado é que indivíduo. Aí, peraí, que resultado? Foi dado algum resultado, pessoal? Não. Ali em cima não apareceu nenhum resultado, nem dá então para continuar dessa forma, né? A principal razão para esse resultado. Ué, mas que resultado? Veja, a gente leu aquele parágrafo e dizia assim, né? Que eles tinham um interesse em descobrir uma coisa, aí eles fizeram uma pesquisa. Qual que seria, obviamente, a próxima frase? O resultado da pesquisa, não é? A gente fica esperando vir o resultado, só que acaba ali o texto. Então, pessoal, a continuidade do texto tem que ser o resultado de uma pesquisa. Quais são as únicas alternativas aí que trazem resultado de pesquisa? A e a B. As outras não trazem nenhum resultado de pesquisa, então já podem ser eliminadas. Vamos ver a A e a B. A A diz assim: concluíram que o trabalho infantil, principalmente fora do domicílio e durante longas horas, reduz o desempenho escolar em até 20%. Ó, razoável, não é essa resposta? Poxa, estão aí falando sobre o resultado de uma pesquisa, muito bem. Vamos ver a B. O estudo revelou que o trabalho praticado por crianças em Gana tinha um efeito negativo sobre a aprendizagem em áreas chaves como leitura e matemática. Bom, qual que é a pegadinha da letra B aí? Isso, eu tenho certeza que você já entendeu, né? Essa expressão engana, ali tá vendo? Ó, o estudo revelou que o trabalho praticado por crianças em Gana. Onde que fica a Gana? Lá na África. E o estudo foi feito no Brasil, não tem nada a ver com a África. Então a B, se você não sabe o que é Gana, realmente, como diz a própria expressão, engana, né? Então você precisa saber o que é essa expressão aí. Bom, só nos resta então a alternativa A como correta. Realmente, qual foi o resultado do estudo? Eles perceberam que o trabalho infantil, principalmente fora do domicílio, durante longas horas, reduz o desempenho escolar em até 20%. Beleza. Vamos para a questão 2 agora. Observe a charge a seguir para responder a próxima questão, né? Então, olha só, o que a gente tem aí, analisando essa charge? A gente tem um amontoado de pessoas mortas, tem até cabeça, braço, tá vendo? Ó? Um monte de gente morta, um bolão de gente morta. Neste bolão tem um monte de plaquinha fincada, em cada plaquinha tem uma causa da morte dessas pessoas. Então a gente tem aqui morto pelos políticos relapsos, morto por assaltante, morto por sequestrador, morto pela mãe, morto por bala perdida, morto pelo crack, etc, etc. Ou seja, os diversos motivos pelos quais as pessoas são mortas no Brasil. E aqui do lado, olha, a gente tem aqui no cantinho embaixo, dois caras, com uma cara bastante assustada, inclusive, levando um caixão. Aí o cara da frente fala assim, ó, cara, o Brasil é mesmo sortudo. Tem o dó dos mexicanos com aquele problemão da febre suína. Olha só. Agora vamos às alternativas. Vamos lá, qual que é a pergunta? Sobre a interpretação da charge, é possível afirmar corretamente que... Agora você aperta o pause e tenta responder essas questões aí. Vamos lá. Bom, se você já tentou, então agora vamos ao resultado. Em primeiro lugar, uma charge geralmente é uma crítica. Tá? Então, uma forma de você encontrar a resposta de uma charge é a palavra crítica, porque geralmente ela é feita para isso. Tá? Então, se você já conseguiria eliminar todas as respostas erradas aqui, se você soubesse disso, né? Mas vamos lá, vamos ver a letra A. Enfatiza o fato de sermos mesmo um país de sorte, já que apesar de todos os problemas, a febre suína não nos atingiu. Não, não é isso. O que o cara está criticando lá na charge? Ele está criticando que muitas vezes o brasileiro ele fica tão preocupado com o que acontece nos outros países, e aqui no caso a febre suína, e ele se esquece de todos os grandes problemas que o próprio país tem. Cada dia morrendo mais gente, 70 mil pessoas mortas por ano em assassinato aqui, e às vezes a gente não enxerga. Então, claro, ele está fazendo uma crítica, né, ao comportamento do brasileiro, que não enxerga os seus próprios problemas, e às vezes se preocupa com tantas outras coisas. Olha aí a B, faz uma crítica ao fato de percebermos o problema, que é uma epidemia, mas não termos a mesma percepção sobre os problemas dos quais somos vítimas. É a letra B, claramente. Tá vendo?
Então é assim, pessoal, é assim que a gente vai encontrando a resposta. Vamos lá. Questão número 4. Olha só. Aí tem uma citação desse grande escritor brasileiro, João Guimarães Rosa. Vamos lá, vamos ler o que o João Guimarães Rosa disse. A linguagem e a vida são uma coisa só. Quem não fizer do idioma o espelho de sua personalidade, não vive. E como a vida é uma corrente contínua, a linguagem também deve evoluir constantemente. Isto significa que, como escritor, devo me prestar contas de cada palavra e considerar de cada palavra o tempo necessário até ela ser novamente vida. Beleza, então essa é a frase do João aqui. Agora, assinale a alternativa incorreta. Olha aqui o perigo também, ó. Tem gente que não presta atenção quando a gente diz que é a resposta incorreta, tá? Então, ou seja, de todas as frases que o autor disse lá em cima, qual dessas aqui embaixo não foi dita por ele? Não estão de acordo com aquilo que ele falou lá em cima, tá bom? Então vamos lá, vamos te dar um tempo para fazer. Aperta o pause, tente descobrir. Bom, se você já tentou fazer, vamos à resposta, né? Letra A. A vida e a linguagem seguem caminhos específicos. B. Depois de algum tempo, cada palavra deve voltar a ter vida. C. O idioma espelha a personalidade do seu usuário. D. O escritor deve prestar conta a si mesmo de cada palavra que usa. E, por ser dinâmica, a linguagem evolui sempre. E aí, qual que é a frase que o autor não falou? Se você disse a alternativa A, você acertou. Porque, olha só o que diz a alternativa A. A vida e a linguagem seguem caminhos específicos. O que é específicos? Caminhos diferentes. Tá? A vida segue um caminho, a linguagem segue outro caminho. Mas o que o autor disse aqui em cima? A linguagem e a vida são uma coisa só. Seguem o mesmo caminho. E aqui a letra A está dizendo exatamente o contrário disso. Diz que a vida segue um caminho e a linguagem outra. Então a alternativa é esta aqui, a letra A. Tá bom? Beleza. E agora a gente só tem mais a questão 5. Vamos ver? Leia atentamente a introdução do texto Imigração para o Brasil no século XXI, retirada do caderno de redação do Enem, e responda ao que se pede. Vamos lá. Então agora ele vai dar um trecho de uma redação nota 1000 do Enem. E a gente vai tentar responder. Vamos lá. No Brasil do século XXI, dada sua nova condição no cenário internacional, tornou-se bastante comum cruzarmos com estrangeiros, sozinhos ou em grupo, em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza, por exemplo. Mas esse fluxo imigratório deve ser controlado, pois estrangeiros em excesso exigem políticas públicas específicas em qualquer lugar do planeta. Vamos lá. A partir da leitura do trecho acima, fica claro que a opinião central do autor é que... Então, aqui tem uma coisa interessante também, pessoal. Essas questões, elas trazem sempre, nas suas alternativas, coisas que o autor falou, mas coisas que não são centrais. Então você vai ter aqui no meio dessas alternativas, você vai ter um monte de coisa que o autor falou, mas que elas não são a ideia central, a opinião central dele. Isso é tudo pegadinho. Então a gente tem que encontrar aquela alternativa agora que traga a ideia principal definida pelo autor nesse trecho aqui em cima. Vamos lá? Então aperte o pause e tente responder. Bom, se você já tentou, então vamos ver aí a resposta. Bom, a letra A. Nos grandes centros urbanos do país é possível encontrar muitos estrangeiros. O autor fala isso? Sim, ele fala. Mas essa é a ideia principal do que ele está defendendo aí, da opinião dele? Não. Mas ele falou, mas não é a opinião central. Letra B. Não se deve permitir a entrada de estrangeiros em nosso país. Ele fala que não tem que deixar entrar estrangeiro? Presta atenção, ele falou que deve ser controlada a entrada de estrangeiros, né? Letra C. As políticas públicas de imigração não têm funcionado. Parece que sim, mas essa não é a ideia que ele está defendendo ainda. Letra D. São necessárias políticas públicas que ajudem no controle desses imigrantes. Opa, aqui parece que é a ideia que ele está defendendo principal, não é isso? Que são necessárias políticas públicas que ajudem no controle dos imigrantes? Sim. Veja, ele não está dizendo que não devem entrar estrangeiros, mas ele diz
que tem que controlar, tem que ter política pública para controlar a entrada desses imigrantes. Então a resposta correta é a letra D. A letra E também não é, né? Ó, estrangeiros em excesso se apossam dos empregos dos brasileiros. Ele não fala nada disso, de emprego, né? Então também não é a letra E. Ok? Por fim, então, é a letra D de dado. Pessoal, essa nossa aula era uma revisão, né? Claro, para aqueles que não viram essa aula presencialmente, estão então dando uma revisada aí virtualmente mesmo, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido nessa nossa unidade aí e eu agradeço a atenção. A gente se encontra numa próxima aula. Continue estudando firme que nós vamos conseguir superar todos os obstáculos e vamos aprender finalmente todas essas disciplinas aí que pareciam tão confusas, mas que agora estão ficando tão claras, tá bom? Um abração para você e até o nosso próximo encontro.